Panorama do Seguro. Hoje vamos falar sobre proteção de dados. Fique conosco. Panorama do Seguro. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Paulo Alexandre e conosco aqui está Francisco Galiza, que é consultor econômico do Sindiceg SP. E a pauta de hoje irá tratar sobre os desdobramentos na sociedade da proteção de dados. Tudo bom com você, Galiza? Como é que você está? Tudo bem, Paulo. Como sempre, um prazer estar aqui com você. Muito bom, Galiza. E quais são seus comentários? Antes de fazer propriamente o meu comentário sobre os desdobramentos, é interessante a gente ver o que houve de anteriormente, né? Então, por exemplo, a LGPD, como você falou, que é uma sigla para a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é uma lei de 2018, foi muito falado em 2019 também no mercado de seguros, para quem trabalha na área jurídica, etc., né? E por essa lei, eu até escrevi aqui, vou ler para vocês, no seu artigo número 1, a lei fala o seguinte: esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ou seja, as empresas que têm os meus dados não podem divulgá-los e têm que protegê-los sem o meu consentimento. Se houver alguém entrando, um hacker, que pegue os meus dados pessoais, isso pode ter sérias consequências. Então, esse é o cenário que a lei começou a proteger os dados pessoais das empresas em termos de internet. Esse é o fato anterior, né, que é importante registrar. Galiza, o assunto LGPD, a proteção dos dados de pessoas físicas, é um assunto amplamente debatido na área de seguros. Mas, Galiza, você separou algo curioso, que talvez seja uma tendência, que é quando alguém voluntariamente cede seus dados, é isso? Isso, Paulo. Então, como você falou bem, primeiro foi a lei de proteção. E se as pessoas quiserem divulgar, né? O primeiro fato que eu registrei isso, Paulo, foi quando, na crise que a gente teve, né, crise do ano passado, né, onde muita gente resolveu instalar aplicativos de saúde com as suas condições pessoais, etc., para divulgação pública, se isso daí pode facilitar o controle de novos riscos. Isso houve em alguns países, não houve no Brasil, mas houve em outros países, né? Agora, eu vou citar um outro texto, que é uma referência, que é um estudo bem interessante, tá aí o título do estudo em inglês, né? E também está o QR Code do estudo. O que eles viram, né? Que por causa da crise econômica que houve em 2020 e ainda continua em 2021, muitos segurados na área de veículos estão mais dispostos, né, a dispor seus dados, se isso daí for acarretar um risco menor e um seguro menor. Então, por exemplo, vejam só esse gráfico. O gráfico está em inglês, né? Então, por exemplo, em 2019, né, você tem que, por exemplo, na primeira reta vertical, era o percentual de pessoas que se sentiam mais confortáveis em divulgar os seus dados. Então, por exemplo, em termos de velocidade, aproximadamente 35% dos segurados estavam dispostos a informar a velocidade que eles andavam nos carros para as seguradoras, né? Só que agora, em 2020, ao final de 2020, esse número sobe para quase 45%, 50%. Né? Um outro número interessante, que é uma direção descuidada. Em 2019, 40% dos segurados de veículos estavam dispostos a divulgar essa informação para a sua seguradora. Agora, esse número sobe para quase 60%. Então, o que a gente observa de curioso? Houve a lei que protege os segurados, que protege as informações confidenciais, mas agora os próprios segurados estão dispostos, olha só, eu quero divulgar o meu dado, uso o meu dado, eu sei que é privado,
mas uso o meu dado, pois nesse caso eu vou ter um seguro mais correto, vou ter uma avaliação mais precisa, um risco mais preciso, e por isso eu vou pagar um seguro mais compatível com a minha situação. É um fato bem curioso que a gente está vendo uma consequência da própria lei de proteção de dados, um corolário, digamos assim, da própria lei de proteção de dados, né? Muito bom, Galiza. Aliás, é uma tendência dos segurados quererem um seguro mais justo, pagarem exatamente por aquilo que eles estão usando, né? Isso, Paulo. E as seguradoras só vão poder fazer isso quando tiverem as informações corretas do segurado. Se não tiver essa informação, não vai poder calcular o valor justo. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, Francisco Galiza. Obrigado, Paulo. Sempre bom estar aqui com você. E obrigado a todos que assistiram ao programa. Espero vocês no próximo programa. Por favor, continue nos enviando seus comentários, críticas e sugestões, ou por e-mail ou por WhatsApp. Um forte abraço e fiquem bem.